Olha, as operadoras de saúde enfrentam uma pressão com a alta dos custos médicos e hospitalares no país. O envelhecimento da carteira e a inflação do setor estão desafiando a sustentabilidade do mercado suplementar, o mercado de saúde suplementar. Para a gente entender esse cenário, a gente conversa agora com o diretor-presidente da GEAP Saúde, o Douglas Figueiredo, que já aparece comigo em tela. Douglas, seja muito bem-vindo e boa tarde, um prazer ter você aqui. Muito boa tarde, Vitor, e aos telespectadores da CNN. Muito boa tarde. Douglas, queria começar te perguntando exatamente sobre essa realidade do mercado. A gente tem inflação desses serviços e muitos insumos hospitalares, muitas vezes rodando acima, inclusive, do IPCA. E mesmo assim, a gente tem esse repasse também para o consumidor, que muitas vezes está acima também do reajuste do salário dele. Eu queria entender como é que a gente pode balancear essa relação entre o aumento de custos e, evidentemente, também não pressionar tanto o bolso do consumidor desses produtos? Veja, Vitor, primeiro que não dá para falar sobre esse tema sem situacionar a GEAP Saúde. A GEAP é uma operadora que tem 80 anos de existência e que a sua carteira, assim que nós entramos em 2023, era uma carteira de 59 mais majoritária. Isso significa que nós tínhamos 60% dos nossos clientes beneficiários acima de 59 anos. Então, imagine uma operadora com este perfil, uma carteira majoritária de idosos e com a questão de administrar entre a receita e o custo operacional da empresa. Primeira preocupação quando a gente foi desenhar a estratégia da gestão, nós precisamos repassar o mínimo possível para o beneficiário cliente e empreender ao máximo a gestão estratégica, associando o atendimento à necessidade, ou seja, um plano ideal para o beneficiário e também ao seu custo. E olha, que não foi difícil fazer não, viu? A gente simplesmente empreendeu uma agenda estratégica, observando bem o cenário, e fomos bem exitosos até então. Este final do primeiro triênio da nossa gestão, a gente respondeu à operadora com um resultado líquido que supera 69 milhões. Isso significa que a gente está adequando a gestão ao financeiro e a entrega da assistência. Você mencionava, Douglas, esse perfil do principal cliente da GEAP. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Os dados que eu tenho aqui apontam que cerca de 90%, dos clientes de vocês são funcionários públicos, sejam da ativa ou já aposentados. Mas com essa correlação de idade, eu queria entender exatamente eu não diria até uma pressão, exatamente por esse custo mais elevado, talvez uma demanda maior por parte desse tipo de beneficiário dos serviços e produtos de vocês. Exatamente, volta a pergunta, como correlacionar esses custos mais elevados, mirando um contingente que teoricamente faz mais uso dos produtos de saúde suplementar do que, por exemplo, um beneficiário, um cliente mais novo? Pense o seguinte, o que garante o alto custo, a elevação do custo e que impacta na resultante final da saúde suplementar? O que eleva muito é a falta das duas assistências, a primária e a secundária. E aí eu coloco uma terceira, que é a terciária que nós chamamos. Quando você empreende uma atenção primária com os cuidados preventivos, com um acompanhamento muito preciso do dia a dia daquele beneficiário mais crítico, a tendência do impacto na secundária, ou seja, das internações, da ida frequente ao hospital, ser reduzida. E um terceiro ponto, quando eu falo da terciária, é você saber tratar o tempo hospitalar numa internação domiciliar, num hospital de transição. Então, em linhas gerais, a gente tem que perceber o perfil do beneficiário e atingir de acordo com a sua necessidade, com foco principal na prevenção. Hoje, nós temos 50 mil dos nossos beneficiários na atenção primária à saúde digital e outros 40 mil na atenção primária à saúde no atendimento presencial. Isso nos ajudou muito a equilibrar, acompanhar, monitorar cada um dos nossos beneficiários, sobretudo aqueles que tendem a ter um alto custo.
Isso nos permitiu, Vitor, promover um reajuste muito abaixo do reajuste de mercado, em torno de 8,7%, 8,9%. Douglas, queria perguntar sobre um outro desafio que tange a judicialização dos serviços de saúde, né? Queria entender como relacionar também a previsibilidade das receitas com essa tendência de uma judicialização crescente, por exemplo, no que envolve até o pagamento por algum tipo de procedimento ou algum tipo de material que não seja contemplado, né, coberto por um plano de saúde, por exemplo. Judicialização, você resolve ela, não é que você resolve, você trabalha ela no âmbito da nossa gestão com muito pronto atendimento. Então, nós temos um espaço muito importante do nosso jurídico e também da nossa central de atendimento, que são funcionários próprios, treinados, capacitados para recepcionar a demanda e que a gente consiga explicar, orientar dentro da lei, dentro dos cuidados que nós podemos ou não atender. E tem um detalhe importante: a GEAP Saúde, a gente procura, dentro daqueles serviços extra-hall, uma parcela deles também ofertar. Eu posso falar aqui do Oncotype, eu posso falar da vacina para HPV. O que significa isso? 2 produtos apenas que a gente concede, oferta, que é extra-hall e que ajuda muito até na própria judicialização. Quando você oferta, você reduz a entrada judicial, a pressão judicial, e ao mesmo tempo você trabalha com a prevenção. Então, a gente tem algumas medidas inteligentes a considerar o atendimento, a considerar do pronto atendimento com produtos que estão extra-hall, que já garante esse tipo de precisão. E também temos uma equipe muito importante que tem um olhar muito humanizado, que a gente cansa de receber mensagens aqui elogiosas, de ter uma preocupação pontual no atendimento à saúde, que na maioria dos planos não atendiam, a GEAP abriu exceção e fez o atendimento. Então, e tem um detalhe importante: o servidor público, ele é um perfil do cliente talvez o mais exigente, ele conhece todos os protocolos públicos, judiciais. Nós teríamos aí que ter o maior impacto, talvez, dos operadores de saúde em consideração à quantidade de clientes. E nós temos aí um equilíbrio razoável no controle dessa provocação judicial. Eu tive um encontro o ano passado em Portugal, me surpreendi, inclusive, num dos debates que nós falamos sobre saúde suplementar, em que uma banca entre Brasil e Portugal manifestou que Portugal quase não tinha judicialização em saúde. E por quê? Porque aí há uma separação muito importante do cumprimento da lei, dos papéis da saúde suplementar e do setor privado. Me impressionei com aquilo. E como a gente não vive esse cenário legal, essa separação muito pontual em relação à saúde suplementar e também aquilo que é privado, a gente precisa buscar a inteligência possível de acordo com o nosso cenário. A gente tem aprendido muito, viu? Tem um detalhe importante: o nosso corpo jurídico é próprio. Nós optamos por não terceirizar. A gente mede o comportamento de cada um dos nossos analistas jurídicos também com este cuidado da humanização, porque você distensiona a relação. Tá certo. Conversei com Douglas Figueiredo, diretor-presidente da GEAP Saúde. Douglas, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço aos seus Um telespectadores. abraço, até Obrigado. mais.